Vamos aqui bater um papo agora com o Marcúcio Antônio, ele que é um dos sócios fundadores aí da Associação Beiradeiro. Já estava conversando em off com ele aqui e eu já fico até empolgado, porque eu acho que todo mundo que me conhece sabe o quanto eu adoro ali estar ali no Baixo Madeira, na região ribeirinha. O meu final de semana, inclusive, é sagrado, tá? É sagrado. Marcúcio, uma boa noite para você, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Boa noite, Caldeira, boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui. Inicialmente, agradecer em nome da Associação Beiradeiro pelo espaço, falar um pouco da nossa trajetória, nossa história, nosso trabalho e agradecer a todos aí pela oportunidade de estarmos aqui. Muito bem, fala primeiro para nós, Marcúcio, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, qual é o objetivo, o que a associação trabalha. Fala um pouco da associação para nós, o foco de vocês. Muito bem, o nosso trabalho iniciou em meados do ano, né, de 2012 para 2013, quando iniciamos um desenvolvimento de um trabalho por um grupo de profissionais, um grupo de pessoas que engajaram na mesma meta, a mesma ideia de descer as comunidades tradicionais, ribeirinhas, comunidades indígenas, quilombolas e comunidades da área rural da cidade, para desenvolver ações sociais. Iniciamos com uma parceria no ano de 2013 com algumas empresas, inclusive a Votorantim, onde nós levamos a doação de cestas básicas, atividades educativas com crianças, levamos para o distrito de São Carlos, onde eu já era enfermeiro à época da equipe de saúde da família daquela comunidade, e além dos trabalhos de enfermagem, de atendimento, de acompanhamento da comunidade, a questão social me impactava muito. Então eu comecei a perceber essa necessidade, juntei alguns profissionais, alguns colaboradores e iniciamos. Aquilo foi fazendo sentido, né? Que as ações de saúde precisavam também ter algumas questões sociais, Sim. porque não adiantava nada prestar assistência para a população, orientar, por exemplo, tomada de tratamento, de medicação, e às vezes algumas pessoas não tinham nem o que comer em casa. Então isso foi fazendo um pouco de sentido e eu fui criando essas ideias e aí tendo parceiros, porque sozinho isso não ia acontecer. Então os parceiros foram vindo dentro desse processo, principalmente alguns alunos acadêmicos de algumas faculdades, de alguns apoios, e depois alguns profissionais já graduados também engrossaram esse caldo aí, e a gente começou a partir daí a ter uma ideia e surgir a Associação Beiradeiro. Então, desde a academia eu já tinha muito esse envolvimento, essa vontade de desenvolver atividades. Eu visitei a primeira comunidade ribeirinha em 2006, eu ainda estava na academia, fui direto para Calama, saí da Porto Velho para o último distrito. Sim. E ali eu praticamente me encontrei. Percebi que eu tinha uma caminhada no Baixo Madeira, nessas comunidades, e à época eu trabalhava até no hospital, não tinha muita noção do que eu ia fazer ainda depois de graduado em enfermagem, mas foi ali que eu acabei me encontrando e até hoje estou desenvolvendo algumas atividades com todo o grupo de parceiro que nós temos hoje. Cara, eu te dou os parabéns antecipado por um trabalho maravilhoso. Eu queria poder ter a oportunidade de fazer esse tipo de coisa também, né? Mas infelizmente eu acho que um jornalista não daria muito certo aí no Baixo Madeira, não. Então a minha atividade mais, eu vou mais para a área ambiental, que a gente encontra muito na região ribeirinha. Não sei se vocês fazem isso, mas a gente costuma andar e recolhendo lixo, a gente traz para a cidade, porque muita gente usa o Baixo Madeira, muita gente usa a área ribeirinha para pescar e para tomar cachaça e vai largando toda a sujeira lá, sabe? E a gente vai pegando e vai juntando e trazendo. Então, quase todo final de semana que eu estou para lá, a gente faz esse tipo de coisa. Lógico que a gente vai para o nosso lazer também, mas a gente faz esse serviço, que é um serviço social. Agora, fala um pouquinho das atividades na área de saúde de vocês aí na Associação Beiradeira. Então, ao longo desse tempo também nós conseguimos criar algumas estratégias inovadoras, estratégias diferenciadas para alcançar, né, o público-alvo e trabalhar algumas linhas de interesse da saúde pública. Então, enquanto organização social, enquanto ONG, a Associação Beiradeiro não parte de uma ideia própria ou mesmo de uma necessidade nossa. A necessidade é pública. Então, como colaborador do serviço público, como uma organização que complementa o serviço público, nós trabalhamos com duas linhas de eixo de ações muito específicas. A primeira delas é o rastreamento das infecções sexualmente transmissíveis. Nós trabalhamos essa abordagem desde o início
da nossa caminhada. E hoje a Associação Beradeiro reconhecidamente é responsável por um percentual muito grande de diagnóstico da sífilis, da hepatite B, da hepatite C e do HIV em Porto Velho. Então hoje nós temos aí uma participação no cenário público do município de Porto Velho e agora também do estado, já permeando, indo para alguns municípios que têm essa característica, porque o nosso foco são comunidades tradicionais, a gente privilegia as comunidades que moram e residem e vivem das questões amazônicas, à beira do rio, em estradas vicinais, em áreas de floresta, de campo, para poder levar essa assistência. Então, hoje nossos projetos envolvem muito isso. A gente utiliza como base um calendário próprio, um calendário nacional também, onde no Novembro Azul, enquanto alguém fala de próstata, nós estamos lá trabalhando a prevenção das IST. O Outubro Rosa, enquanto alguém fala de câncer de colo de útero e de mama, estamos lá com o diagnóstico das ISTs. Então a gente acaba utilizando estratégias, né, para poder, de fato, ampliar essa questão do rastreamento. Hoje nós temos uma caracterização em Porto Velho muito interessante, muito importante, que é o reconhecimento de sermos uma capital endêmica para algumas ISTs. A sífilis é uma delas. Nós temos grandes desafios para diagnóstico da sífilis e do próprio HIV. Então, o nosso trabalho é potencializar esse diagnóstico e levar essas pessoas a um tratamento precoce, garantindo acesso ao reconhecimento desse agravo. Essa é uma das linhas de trabalho. E uma outra linha, que é uma vertente também garantida nos nossos regimentos, nos nossos documentos legais, é a prevenção da violência. Então, são duas linhas de trabalho que, querendo ou não, uma está muito compactada com a outra. A violência sexual, por exemplo, as primeiras manifestações dela são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, hoje nós estamos com alguns projetos. Um deles é chamado Rondônia Viva Melhor Sabendo, do qual hoje eu estou vestindo aqui a camiseta. É um projeto do qual nós estamos indo em vários distritos de Porto Velho, em alguns municípios do estado, para fazer o rastreamento do HIV pelo fluido oral, que é uma técnica de coleta de saliva para o diagnóstico. Então não precisa furar, não precisa de laboratório, não leva sangue nem nada. E um outro projeto na área da prevenção da violência contra a mulher, com abordagem de treinamento e um aperfeiçoamento para agentes comunitários de saúde. São aqueles personagens que trabalham com as equipes da atenção primária, aquele personagem que está no território, que reconhece muito mais fácil as situações, e nós vamos subsidiar o trabalho deles através de uma formação e aperfeiçoamento para lidar com essas abordagens. Essas são as nossas duas linhas mais prioritárias de ações. Eu entendo que essas ações de vocês, elas devem ter uma constância, são constantes, né? Mas aí eu te pergunto o seguinte, de vez em quando, sempre lógico, o serviço público, principalmente o serviço público municipal, eles fazem algumas campanhas nos distritos, como a campanha de vacinação, por exemplo. É solicitado o apoio de vocês, voluntário ou não, para esse tipo de ação? Certamente. Nós temos hoje uma parceria muito grande com os órgãos públicos, tanto do Estado como do município. E essa parceria, ela se caracteriza principalmente nessa força de trabalho. Hoje a Associação Beradeiro, ela tem um reconhecimento de ter uma entrada muito forte nessas comunidades. Sim. Então hoje a gente tem um reconhecimento, as pessoas sabem, né, não é só o Marcucci como sócio fundador, mas também os nossos apoiadores, né? Hoje leva mais confiança, inclusive, né? Exatamente. Nós estamos falando aqui de alguns distritos de Porto Velho, onde a presença da equipe de saúde, às vezes, é muito remota, é muito complicado, é muito difícil. E, às vezes, somos nós que estamos lá para dar esse suporte. Isso sempre conjugado, isso sempre em apoio à gestão de saúde, tanto do município como do Estado. Então, isso é o que caracteriza as ONGs, né? Nós não estamos para entrar em cenário de responsabilidade do poder público. Estamos para poder apoiar aquelas ações que vai impactar diretamente na qualidade de vida dos usuários. Então, nós somos apoiadores, então a gente sempre está em conjunto, tanto que qualquer projeto que a gente vai desenvolver, há uma prévia deliberação, diálogo, anuência, né, um acordo junto com a gestão, para ninguém se chocar naquilo que vai desenvolver. Na verdade, tudo vira complementar. Todos vocês são da área de saúde? A grande maioria. Hoje nós temos parceiros dentro da organização de diversas áreas da saúde, psicólogos, enfermeiros, odontólogos e médicos, e trabalhamos também agora com a turma do direito. Alguns personagens da área do direito estão dando apoio aos nossos projetos,
justamente quando se fala em violência, tem essa questão legal, essa questão do direito, políticas públicas. Então, é uma multiprofissionalidade dentro do projeto que acaba criando uma análise do todo e o resultado é muito mais amplo, acaba sendo muito mais amplo. Hoje vocês já são uma ONG ou continua como associação? Hoje nós somos uma ONG, hoje com cadastro, com toda a organização regimental, CNPJ, tudo organizado, que é o que nos deu, né, um aparato maior para pleitear suporte, editais, né, para poder. Tanto que nossos 2 projetos carro-chefe hoje são apoiados por agências de fomento nacional e internacional. Que legal. E olha, gente, é o seguinte, a Associação Beiradeiro, ele tem uma novidade, vão fazer uma live também, não é? Vão fazer uma live e a gente quer saber um pouco sobre essa live que vai acontecer amanhã, é isso? É verdade. Vamos lá, fala para nós. Então, aproveitar a oportunidade, né, e convidar a sociedade, convidar principalmente os 102 inscritos no nosso curso de aperfeiçoamento para a prevenção da violência contra a mulher. Então, hoje nós temos 102 personagens que trabalham na saúde do município de Porto Velho, que terão a oportunidade de ter um aperfeiçoamento para lidar com as situações de violência e também para preveni-las acima de tudo. Então, amanhã, no dia 28, às 19 horas, pelo Instagram da Associação Beiradeiro, @Associação Beiradeiro, estaremos fazendo a divulgação do curso, é uma aula inaugural, é uma discussão sobre a temática, é onde nós vamos apresentar como que vai ser o modelo desse curso de aperfeiçoamento, justamente para a gente poder dar o start inicial. Então é um projeto inovador, é onde a Associação Beiradeiro também vai iniciar esse trabalho de educação continuada, educação permanente, onde a gente vai, acima de tudo, fortalecer o trabalho desses profissionais que já atuam nesses cenários, principalmente da área rural. Hoje nós estamos conseguindo, dos 102 personagens que vão participar, nós temos representação 100% de todos os distritos de Porto Velho. Pô, interessante, hein? De ponta a ponta, de Porto Velho a Nova Califórnia, de Porto Velho a Calama e de Porto Velho até a Vila Calderita pela Estrada da Penal. Muito É interessante. uma capilaridade muito grande que hoje a Beiradeiro consegue alcançar. Inclusive, eu vi pessoas conhecidas ali no meio, ali. Devido a conhecer, a gente ali conhece. São voluntários que estão com vocês? Todos voluntários. Hoje, nossos projetos englobam, inclusive, o apoio de subsídio, pagamento de suporte, pagamento para aqueles que, de fato, têm a vontade de ajudar, mas precisam de deslocamento, precisa pagar né, transporte, pagar alimentação. Então, a gente acaba subsidiando a realização desses projetos com profissionais que estão conosco, que apoiam o desenvolvimento desse trabalho, mas precisam de suporte. Então, essa questão de ter virado uma ONG, de conseguir captar recurso, né, federal, internacional e até mesmo local, subsidia o trabalho e o desenvolvimento dessa turma que quer fazer, mas às vezes tem alguma dificuldade logística, a gente dá o suporte. Mas ninguém ganha salário, todo mundo é voluntário porque é uma questão social mesmo. Esses voluntários, olha a pergunta, viu, gente? Esses voluntários moram aonde? Eles moram em Porto Velho. A maioria deles mora em Porto Velho. Nós temos hoje, o ano passado, nós fizemos um projeto chamado #Um Mite com a Prevenção. Esse projeto foi um projeto também muito bacana, onde por tecnologias digitais nós identificamos e cadastramos o que a gente chamava de influenciadores digitais dos distritos. Então hoje nós temos apoiadores em quase todos os distritos de Porto Velho. O que quer dizer que tudo que a gente vai desenvolver naquela comunidade, nós temos apoiadores locais que nos ajudam a desenvolver a divulgação, o chamamento, né, o apoio local. Então eles começaram um projeto conosco e hoje são voluntários da ONG a partir desse projeto. Hoje nós temos uma parceria com o Mesa Brasil, recebemos algumas cestas básicas e são colaboradores dessas comunidades que entregam em Calama, em São Carlos. São esses apoiadores que entregam, recebem as cestas que mandamos para lá e eles mesmos escolhem os personagens com maior vulnerabilidade para receber essas doações. É um exemplo dessa parceria. Como é que foi trabalhar esse período de pandemia nesses projetos de vocês? Caldeiro, eu posso te dizer que para nós, com esse poder de resiliência que a gente acabou desenvolvendo ao longo do tempo, porque subir barranco, descer barranco, né, andar no verão amazônico, no inverno amazônico é um desafio muito grande. Isso instiga muito meus alunos, sou professor de enfermagem da Uniron, que é uma parceira desse projeto muito forte, e esses alunos acabam também aprendendo muito. Então, acaba que nessa pandemia nós revertemos a situação. Então, nós saímos de uma situação que para muita gente ela foi complicada e nós fomos, na verdade, ajudar quem mais precisava. Então, durante a pandemia, nós conseguimos desenvolver ações e projetos que aliviaram o sofrimento dessas pessoas que estavam em situações de maior
vulnerabilidade do que a nossa. Então, uma mensagem que nós temos na ONG, que é uma cultura interna, é que nós somos privilegiados frente a muitas populações e muitas comunidades e muitas famílias. Então a gente acabou, na pandemia, revertendo esse processo e conseguindo fazer mais do que fazíamos antes dela. Isso foi muito positivo também para a gente.